Efésios 1, capítulo 1, versículo 17. É Paulo escrevendo aos Efésios, uma carta à igreja de Éfeso, exaltando também com alegria ter eles firmes na fé, né? Diz assim, 17, versículo 17. E peço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, de que a vocês o seu Espírito, o Espírito que tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele o chamou. Vou ler de novo. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Amém? Que assim sejamos nós, que nós venhamos conhecer o Espírito Santo a ponto de entendermos aquilo que ele tem para nós. Como assim ele desejava para a igreja de Éfeso, né? Porque somente o Espírito Santo pode revelar coisas ao nosso coração, planos, propósitos e projetos. E ele estava contente com aquela igreja. E ao escrever essa carta, ele fala isso, o desejo do coração dele para essa igreja. Para que o Espírito Santo continuasse no meio deles e revelasse o propósito de Deus naquele tempo, para aquela igreja. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar comigo, com você, e revelar aquilo que ele tem para nós. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, que estás nos céus, Deus, diante da tua presença, nós nos colocamos nessa noite, Deus. Pedimos a tua presença, Deus, neste lugar, ó Pai. Pedimos a Deus que o Senhor venha, Senhor, receber os louvores do nosso coração, a nossa adoração, ó Deus, as nossas orações, o nosso clamor, para que o teu Espírito Santo venha fazer presença no nosso meio, a nos envolver, ó Pai, para que nós venhamos conhecer, ó Deus querido, e que através disso, Senhor, nós venhamos entender o propósito do Senhor na nossa vida. Que o Espírito Santo do Senhor veja liberdade nos nossos corações nessa noite, a ponto do Senhor falar conosco, meus queridos, a ponto do Senhor revelar coisas, manifestar o teu poder e a tua glória. Pai, que tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Fica conosco, Deus, abre as janelas do céu, meus queridos, derrama as suas bênçãos espirituais no nosso coração. Nós vamos adorar em espírito e em verdade nessa noite. Pai, tu és bem-vindo no nosso meio, Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua presença, Pai. Desde já, Senhor, nós te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Você possa abrir o seu coração e deixar o Senhor falar com você essa noite. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu peito, no seu coração, porque eu creio que o Senhor vai falar com você nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Discutindo seu olhar e deixou
Aleluia. Boa noite, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Foi maravilhoso esse louvor que Deus tem falado grandemente na nossa vida. E eu quero só deixar uma palavra aqui, igreja, rapidinho. Deus tem falado muito comigo através dessa palavra. Porque muitas das vezes a gente deixamos a nossa fé, né? A gente coloca ela ali na gaveta. A gente crê que Deus faz no irmão, mas não crê que Deus faz no nosso. Se a gente vê Deus usando um profeta para falar, vou eu te abençoar na vida do irmão. E quando Deus usa um profeta para falar na nossa vida, muitas das vezes a gente fala, mas será que foi de Deus? Será, meu Deus, que é isso mesmo? E colocamos a nossa fé na gaveta e esquecemos de muitas coisas que Deus tem preparado para nós, amém? Eu quero deixar essa palavra aqui rapidinho, que se encontra aqui em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Você que hoje tem um testemunho para contar, eu te convido aqui nesta noite para contar algo da parte do Senhor que Deus fez na sua vida. Pode sentar, igreja, fique à vontade. Alguém quer dar um testemunho? Amém. Aleluia, Jesus. Faz emoção. Boa noite, irmãos. É muito difícil estar aqui na presença de Deus. Para quem me conhece, né, eu era o centro, recebia os impostos. E para quem não sabe, eu me dei um surto uma vez, que muitos jogaram eu andava nem bola no chão, tive um surto. E a minha companheira, que Deus a tem no bom lugar, eu rasguei, ela recebeu o bônus. Eu tive um surto que eu rasguei R$2.000 dela. Fiquei pele e osso andando, nem cachorro no chão, se arrastando. O inimigo fez isso na minha vida. E mesmo assim eu servia o diabo. Mesmo assim eu servia. Até que um dia Deus me chamou, eu estou aqui. Glória a Deus. Eu queria dizer para vocês que no domingo o pastor disse assim na palavra: você que tem problema no rim, você pode fazer o segundo exame que não vai dar nada. E eu fiz o primeiro exame, deu pedra no rim, estava 4,5 de tamanho, estava grande. No médico falou: Tereza, não vai pôr, tem que fazer cirurgia, né? Aí ele pediu um novo exame, eu fiz. Aquele exame não deu nada no meu rim. Só deu na vesícula, a pedra na vesícula, né? Até o pastor brincou, mas eu devia ter falado na pedra da vesícula também, né? Mas eu agradeço a Deus por estar aqui, é muito difícil estar aqui. Vocês veem que eu venho meio desequilibrando, mas eu agradeço a Deus por estar caminhando com Ele. Todo dia eu peço para Ele, dar a mão dele, para me caminhar, porque as provas é difícil. Então eu não posso desanimar. Eu cheguei até aqui. Eu tenho muito que servir a Deus e muito que aprender isso. Eu agradeço tudo que orou por mim nas horas mais difíceis da minha vida. As irmãs que oraram terça-feira, que chegaram cansadas do serviço, iam na minha casa orar. Eu agradeço do fundo do meu coração. Deus te abençoe, que dê muitos anos de vida para vocês. E vocês, Deus abençoe. Não tem palavra. Obrigado, Jesus. Amém. Mais alguém? Mais ninguém? Se vocês for uma assembleia, todo mundo vai ter a mão. Todo mundo quer contar um testemunho. Eu quero contar um testemunho de um testemunho que eu ouvi. É rapidinho, para não tomar o tempo da senhora que vai trazer a palavra. Eu vivia um casamento bem tribulado, igreja. A minha vida era praticamente uma derrota. Dentro da minha casa, eu e meu esposo, a gente
nem se olhava. Quando se olhava, eu queria matar o outro. E eu servindo ao Senhor, e ele sempre ia perguntando as coisas erradas que ele fazia. E eu lembro que eu chegava no meu antigo pastor Moreira, lá da Assembleia de Deus, chama Lima. Eu falava para ele: pastor, eu não aguento mais, eu vou me divorciar. Ele falava: você não vai divorciar, você vai orar. Eu falava: eu não vou orar mais. Se eu orar, vou orar para Deus matar, porque eu não quero mais. Então era sempre a oração contrária que eu fazia para ele. Eu falava: Deus, se eu não consigo me livrar, então mata ele. Então essa era a minha oração que eu fazia para o meu marido, igreja. Servindo ao Senhor, tomando Santa Ceia, era essa oração que eu tinha, porque eu não aguentava mais. Às vezes eu falava: Deus, então me mata. Se não mata ele, me mata, porque eu não quero viver essa vida. Porque era um mimo, eu não conseguia me separar dele. Quando eu me separava, quando eu vi, ele já estava na minha casa de novo. E meu pastor foi pregar numa igreja, numa certa cidade, num domingo, e ele deixou a igreja responsável com a gente lá e tal. E quando ele voltou na quarta-feira no culto, ele contou o testemunho de uma irmã. E ele pegou e falou que essa irmã sempre apanhava do marido quando ela ia na igreja. E quando ela ia na igreja, ela chegava e o marido batia. E ela brigava, ela revidava, ela vinha para cima dele. Só que um dia Deus falou com ela no quarto dela. Falou para ela que quando ele fizesse isso, era para ela agradar ele. Então, se ele batesse nela, era para ela fazer o prato que ele mais gostava. Era para ela fazer um bolo, era para ela limpar. Se ela limpava a casa, era para ela limpar mais. Se ela passava a roupa dele, era para ela passar mais. E aquilo pegou no meu coração. E eu cheguei em casa e falei: não é justo ele fazer o que ele faz comigo e eu tenho que agradar esse homem. Só que quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, ele faz por completo, igreja. E Deus começou a trabalhar dentro de mim primeiro. E eu comecei a mudar com ele, porque eu também não era fácil. Né? Quando ele chegava, eu já não dava lá. Eu tinha aquela autodefesa, o medo dele falar alguma coisa, que eu já falava antes que ele falasse, eu já abria minha boca. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu comecei a fazer isso. Quando ele saía, ficava 2 dias fora de casa, ele chegava, eu fazia uma comida que ele gostava, eu fazia tudo que ele queria. E quando chegou um dia, ele olhou para mim e falou para mim assim: você está me traindo. E eu falei: por quê? Ele falou: porque você não me trata mal mais. E aí, eu peguei e falei para ele, eu te entreguei na mão do Senhor. Porque agora quem vai fazer vai ser ele, não vai ser eu mais. Porque com as minhas forças eu vi que eu não consigo. E ali eu chorei muito perto dele, coisa que eu não fazia, eu não chorava para não mostrar minha tristeza. E ele chorou também, e a partir daquele dia, igreja, ele mudou. Não foi assim, tipo, hoje para amanhã, mas foi gradativamente. E ele veio para este ministério através do irmão Júlio, e se reconciliou com Cristo, e foi uma bênção, né, para a glória do Senhor. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, quando acontecer algo na sua vida, não feche a sua boca, porque a gente vê quando Jesus libertou o Gadareno quis o verdadeiro. Mas Jesus disse: não, vai para sua casa e conta as boas novas. Conta os meus feitos, o que eu fiz na sua vida. E assim ele fez. Ele foi, contou, e todos se maravilharam daquilo que Jesus fez na vida dele. Então, um tropeção que você der na rua e não cair, testifique. Fala, porque você pode estar edificando a vida de alguém. Amém. Se eu não tivesse ouvido esse testemunho, talvez hoje eu não estaria mais com o meu casamento, com a minha casa, né? Então, que hoje você venha testificar, porque Jesus disse para a gente abrir a nossa boca e glorificar o nome dele, glorificar a igreja. Não é só dar um glória aqui dentro da igreja, é você dizer o quanto é bom lá dentro, lá fora, dentro da sua casa, no seu trabalho. Amém? Amém. Assim eu vou chamar a pastora para vir orar pelas ofertas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Amém. Eu vou ler aqui em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e
caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Amém? Essa palavra aqui ela é maravilhosa, e todas as vezes que eu me lembro disso, me oferta, eu me lembro dessa passagem: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Às vezes nós falamos sobre oferta, e está aqui o Cláudio Aleiro, nosso pastor. A Silmara falou do pastor dela, eu também tenho pastor. E o nosso pastor batia muito em cima dessas coisas. E ele falava assim: eu gostaria de ter assim, um lugar só para os crentes mais velhos e deixar os mais novos aqui, ou levar os crentes mais velhos para lá, para eles poderem entender o que eu estou querendo dizer, para pegar mais fundo. Às vezes você fala assim: eu vou ofertar, e você fica esperando que o milagre aconteça amanhã. Lançar o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará, é você lançar. Aqui o povo lançava semente sobre as águas. Quando o rio vinha e cortava, dava enchente, a água entrava pela cidade, e aquele momento era o momento deles jogarem as sementes. E quando a água ia embora, eles viam a plantação subindo, mas durava dias aquela água sobre aquela face daquela terra. E muitas das vezes, quando nós vemos plantações e jogamos e as sementes, né, a gente pode ver que quando chove demais, aí eles falam: nós tivemos uma perca, foi difícil porque choveu muito, então nós perdemos a nossa plantação. Ao contrário, Deus agia de uma forma diferente na vida daquele povo. Então, Deus que age diferente na sua vida. Você vai lançar sobre as águas, e quando você lança, você não enxerga, você não vê, porque está sobre as águas. Mas depois de muitos dias, você vai achar. Então, tudo aquilo que você coloca perante o altar de Deus, tudo aquilo que você oferta a Deus. Onde nós estávamos na Tereza, né, que nós fomos orar lá à tarde, que ela nos chamou, e ela disse assim: todas as vezes que eu vou até a frente, eu entrego aquilo que um dia eu entregava aos demônios, que é o dízimo dela. Ela fala assim: todas as vezes eu me sinto mal. Por quê? Porque ela deixou de entregar aos demônios e começou a colocar na vontade de Deus. E às vezes você pode perguntar para ela: Tereza, você viu alguma mudança? Até agora talvez ela possa dizer que sim, ou talvez pode dizer que não. Mas eu te digo uma coisa: o nosso plantar, nós plantamos, e chega um momento que nós colhemos, e muitas das vezes nós não entendemos a colheita, né? Mas que colheita que eu vou colher? Eu não sei que colheita você vai colher, mas o Senhor tem o de melhor preparado para você. Só basta você confiar e acreditar que Ele faz coisas que você menos imagina. No final do culto, nós vamos passar um vídeo para vocês, o qual foi mandado para nós. E quando eu vi aquele vídeo, eu comecei a chorar. E eu falei assim: Deus, eu acho que a plantação foi boa, eu acho que a dedicação foi muito boa. E quando eu ouvi a hora que o pastor mandou, eu chorava. As lágrimas rolavam assim, de uma tal maneira que é gratificante. Aí eu olho para mim e olho para as minhas condições. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Talvez você está esperando algo grande e você olha e fala assim: eu não tenho, não posso fazer agora, mas o Senhor pode fazer no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Porque Ele é Deus que age no momento certo e na hora certa. O importante é você lançar, mesmo não estando enxergando. E às vezes a gente fala assim: eu vou jogar, eu vou lançar. Sabe de uma coisa? Que tudo aquilo que você coloca perante o altar do Senhor é para o Senhor, e é Ele quem te abençoa. Não sou eu, não é o pastor, não é a igreja. Quem te abençoa é Deus. Então, se você tem confiança de colocar perante o altar do Senhor, creia que no tempo e no momento certo Ele vai fazer acontecer na sua vida. Amém? Segura nas suas mãos a sua oferta e seus dízimos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo Poderoso, diante da Tua presença, eu coloco a vida de cada ofertante e dizimistas nas suas mãos.
Deus, eu não sei, Senhor amado Jesus, qual é a dificuldade ou a necessidade do meu irmão. Se ele tem tido portas abertas, Senhor amado Jesus querido, se ele não tem, que o Senhor venha abrir, e que o Senhor venha prover um trabalho, que o Senhor venha colocar o pão de cada dia sobre a vida, sobre a mesa desse filho seu. Ó Pai, é aquele, Senhor amado, que tem tido como contribuir, que o Senhor continue abençoando e derramando da tua graça. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um dos seus filhos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor derrame tamanha bênção, Senhor, tamanha constância sobre a vida de cada um. Ó Deus, aquilo que tem sido impossível, eu sei que Tu és o Deus do impossível e Tu podes fazer o impossível acontecer, em nome de Jesus. Amém? Se você tem seu dízimo ou sua oferta, pode trazer à frente. Amém, igreja. Amém. Eu quero convidar a nossa irmã Leila para me trazer a palavra em nome de Jesus. Nossa irmã missionária Leila, desculpa. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Amém. Para mim é muito gratificante estar aqui, né? Porque foi muito tempo que eu conheço, né, o pastor Carlos, a pastora Fabiana. Nós congregávamos na mesma igreja e era uma bênção. Era uma bênção porque Deus trabalhava, né, na nossa vida através do grupo de jovens da terceira igreja, do Evangelho Quadrangular, e era um grupo forte, um grupo que realmente buscava Deus, que tinha dedicação por Deus, né, que tinha o amor pela obra. Para vocês verem que a maioria daquele grupo de jovens hoje são pastores, são pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor, ganhando almas para o Senhor. Amém? E é um prazer para mim estar aqui. Para que você possa abrir a tua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Eu estou aqui com o meu celular porque a letra da minha Bíblia é muito pequena, irmãos. Amém? E tudo isso com o propósito que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, através da minha vida, transmitir à tua igreja aquilo que o Senhor tem no seu coração, meu Pai. Espírito Santo, me usa conforme a tua vontade, o teu querer. Que o Senhor venha manifestar o teu propósito aqui nesta noite, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Todas as barreiras caiam por terra, toda cegueira espiritual, vidro tapado, seja repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor venha manifestar o teu poder nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui no livro de Colossenses, né, Paulo escrevendo essa carta aos Colossenses, e ele fala, né? E tudo isso com o propósito que possais viver de modo digno do Senhor, né? Que quer viver uma vida de modo digno ao Senhor, né? Hoje é culto das mulheres, né? Do grupo de mulheres. E a Bíblia ela fala de algumas mulheres que viveram de uma forma digna
diante do Senhor. E também fala de mulher que não teve uma vida digna diante do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco de algumas mulheres, né, que está na Bíblia, né? E uma das mulheres que Deus, né, falou muito ao meu coração, desde a primeira vez que eu recebi o convite, depois, né, a Fabiana trocou a data, Deus veio falando comigo sobre essa mulher que é Débora. Lá no livro de Juízes, né, capítulo 4, no versículo 4. E Deus aqui, nesse capítulo 4, Deus fala sobre Débora. Israel, nessa época, novamente estava sendo escravo de um rei, né? Israel estava sendo escravo do rei Cícera. O comandante do exército era Cícera, que habitava em Razote-Regu. Os israelitas se lamentavam e clamavam, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando e havia 20 anos. Já havia 20 anos que Israel estava sob o domínio de Cícera. Por quê? Porque Israel vivia pecando, Israel vivia errando. E Deus, todas as vezes que Israel esquecia do nome dele, esquecia que ele era Deus, Deus levantava um povo que escravizava Israel. Mas só que Deus também levantava uma pessoa para que levasse Israel a voltar-se ao Senhor. E nessa época Deus levantou, né, a Débora. Nessa época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela sentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre as suas causas e questões. Então Débora, irmãos, ela era uma profetisa, era uma mulher de Deus, uma mulher que vivia dignamente na presença do Senhor. Ela era uma mulher que temia o Senhor. E Débora é como eu e você, né? Ela era uma mulher casada, tinha seu esposo, com certeza tinha seus filhos, e mesmo assim ela encontrava tempo para estar na presença de Deus. Deus viu graça em Débora e chamou ela para que ela levasse o povo de Israel a retornar, a se arrepender ao Senhor. Assim como eu e você, né? Deus nos levantou. Deus nos levantou para sermos uma Débora na nossa geração, para sermos uma Débora dentro da nossa casa, para sermos uma Débora lá no nosso serviço. Aonde nós formos, nós devemos ser uma Débora, onde nós levamos a palavra do Senhor, onde nós levamos a nossa vida digna diante do Senhor, para que todos vejam, né, que realmente somos mulheres de Deus. Assim, Israel via em Débora, né, que ela realmente era mulher de Deus, porque o povo de Israel ia até lá, aonde ela estava, lá na camareira, sentada, né, ia lá pedir conselhos a Débora. E assim nós devemos ser, né, as pessoas virem até nós pedir conselhos, que nós possamos ter nos nossos lábios a palavra de Deus para aconselhar, ter conselhos que vêm do trono do Senhor. Porque hoje, irmãos, se você vai conversar com uma pessoa do mundo, uma mulher do mundo, o caso da irmã que ela falou sobre o casamento dela, se ela fosse, né, falar com uma mulher do mundo, ela ia falar para ela: chuta o balde, manda esse homem pastar, manda esse homem sumir da tua vida, né? Você não é obrigada a viver com esse homem. Mas não, ela preferiu ouvir o conselho do pastor dela e o conselho de Deus, porque o Espírito Santo orientou ela como fazer. E assim, nós também temos que ter conselhos que vêm do trono de Deus. Teve um caso de uma filha de uma amiga minha também que se separou do marido, e ela veio pedir um conselho para mim. Aí eu cheguei na mãe dela e falei assim: olha, você sabe que da minha boca não vai sair para ela largar dele, porque a mãe queria que ela largasse do marido.
marido. Eu falei, você sabe que da minha boca não vai sair para ela largar dele. O meu conselho vai ser que ela volte com ele, que ela resolva os problemas dela com o marido dela. E foi o que eu fiz, irmãs. Aconselhei ela a voltar com o esposo dela, resolver entre ela e o esposo o problema que eles tinham. E graças a Deus parece que está tudo bem lá, né? A glória do Senhor. E um certo dia, né, o Senhor mandou que Débora chamasse, né, o general de Israel. E falou para ele que era para ele subir para guerrear. Chamaram 10 mil homens da tribo de Naphtali e da tribo de Zebulon, que era para guerrear contra esse rei Cícera. Por quê? Porque esse rei estava escravizando Israel. Mas só que ele falou assim para ela: eu só vou se você for. Para você ver como uma mulher de Deus tem autoridade. Quando uma mulher de Deus está na presença de Deus, ela tem autoridade. Ela tem autoridade, porque as pessoas querem estar perto dela. As pessoas querem estar diante dela. Eu estou falando de mulheres, irmãos, porque é culto de mulheres, mas isso serve para os homens também. O homem de Deus, as pessoas também querem estar do seu lado, né? As pessoas veem a unção de Deus em você. E esse general, né, do exército de Israel falou assim: olha, eu vou só se você for. Aí e Débora pegou e falou assim para ele: por causa da sua decisão, você não será honrado pela vitória, porque a vitória vai vir pela mão de uma mulher. Pela mão de uma mulher. E eles foram para a guerra, e Deus deu a vitória, né, para Israel, destruiu o exército de Cícera, e Cícera, com medo, fugiu. A hora que ele viu que o exército estava morrendo, ele fugiu. E ele fugiu para a tenda de uma mulher chamada Jael. E essa mulher acolheu ele nessa tenda, né? Deu água para ele, cobriu ele e ele dormiu. E o que ela fez? Essa mulher também era israelita. Ela pegou um punhal e um martelo. Enquanto ele dormia, ela foi lá e enfiou o punhal, né, na fonte dele, que atravessou a cabeça dele e matou-o. E quando o general do exército de Israel estava procurando por Cícera, Jael chamou ele e falou: ó, está aqui o homem que você procura. E Cícera já estava morto. Então a vitória, né, de Israel veio pela mão de uma mulher, né? Jael matou o inimigo de Israel. Então saiba que todo aquele que se levantar contra você, mulher, você vai conseguir derrotar. Se você estiver na presença do Senhor, diante de Deus, Deus vai te capacitar para isso. Amém. Deus vai dar vitória nas tuas mãos. Não temas, porque Deus é contigo. Tanto você como você, irmão, Deus é contigo. Deus é com a tua igreja. Deus é com a igreja. Deus, Ele ama cada um de nós. E Ele nos dá a vitória. Independente da batalha, independente do tempo que a luta está tendo. Talvez a sua luta venha se prolongando por vários anos, 10, 15, 20 anos. Mas não desista do Senhor. Não desista de estar na presença do Senhor, de viver uma vida digna diante de Deus. Uma vida que agrade ao Senhor. Porque nos momentos difíceis Ele sempre vai estar do seu lado, te dando estratégias para lutar e vencer. Viver de uma maneira que não agrada a Deus nos torna infértil. Outra mulher na Bíblia, né, que Deus falou vários dias comigo, foi Mical, mulher de Davi. Se você abrir a tua Bíblia aí em 2 Samuel 6,16. E tem mais, irmãos. Depois que Jael matou Cícera, que eu havia esquecido de falar, a terra viveu 40 anos de paz. 40 anos de paz. Depois dessa luta que você está passando, vai vir a paz.
Vai vir a paz sobre você, sobre a tua casa, sobre aquilo que você te. Porque aqui não fala que somente Israel viveu 40 anos de paz, mas sim a terra viveu 40 anos de paz. Quer dizer, tudo aquilo que estiver na nossa volta vai ter paz, vai ter a presença do Senhor. E essa mulher, Mical, ela viveu de uma forma indigna, ela não glorificou o nome do Senhor, ela não adorou ao Senhor. Aqui no versículo 16 do capítulo 6 fala assim: entretanto aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela, e ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Aí no versículo 23, no versículo 20 fala assim: então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também sua família, mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Aí Davi respondeu a ela. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei, foi de júbilo e louvor que celebrei ao Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Israel, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar. Glória a Deus. Mical, ela censurou Davi, porque Davi estava trazendo a arca novamente para Israel. A presença de Deus estava retornando a Israel. E Mical, como mulher do rei, ela devia estar apoiando o rei. Ela devia estar adorando ao Senhor junto com o rei. E não foi isso que ela fez, ela ficou só observando da janela. E nós não podemos, irmãos, ficar só observando na janela. Quando o teu pastor, a tua pastora, líder do seu grupo, colocar um projeto, abençoe esse projeto, trabalhe junto com esse projeto, né? Trabalhe junto, não murmure, não critique, mesmo que você não concorde, vai orar a Deus, vai pedir a Deus para abrir os teus olhos, para que você veja, né, a mesma visão que o pastor, a pastora, o seu líder está tendo, para que você possa trabalhar com alegria junto com eles, né? Porque tudo que nós fazemos dentro da igreja é em prol do reino de Deus, é em prol, o propósito maior é ganhar almas para o Senhor, é trazer vidas para a casa do Senhor. Então nós não devemos ficar murmurando, porque fulano fez isso, porque fulano quer fazer isso e não vai dar certo. Se falarmos que não vai dar certo, não dá certo. Tudo que nós falamos, a nossa palavra tem poder. Cada palavra que sai dos nossos lábios tem poder. A própria Bíblia fala lá no livro de Tiago, que a língua é um membro pequeno, mas ela tem poder de botar fogo numa floresta. Então, irmãos, nós devemos abençoar, né, aqueles que estão à frente do trabalho, independente que seja o que for, que você não concorde, mas abençoe. Não fique murmurando, não fique criticando, até mesmo lá dentro da tua casa. Não fique falando porque teus filhos estão ouvindo, né? O teu cônjuge talvez não está aqui, mas está ouvindo o que você está falando lá dentro da tua casa. E isso pode impedir que o seu se aproxime, né, do Senhor. Talvez lá no teu serviço você fica criticando o trabalho do pastor, o trabalho do seu líder. Os seus amigos de trabalho estão ouvindo. Eles vão falar: para que eu quero ir nessa igreja? Se ele que vai lá não concorda, eu vou concordar? Se for para você falar, irmãos, de alguém da tua igreja, do trabalho da tua igreja, fala bem. Fala do Senhor. Fala o que o Senhor está fazendo através desse trabalho. O que o Senhor está realizando através desse trabalho. E Davi falou aqui para ela que ele estava dançando na presença de Deus.
versículo 23 fala que até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. Porque Mical era a primeira esposa de Davi. O certo seria os filhos de Davi com Mical herdar o trono. E não foi o que aconteceu, por quê? Porque Deus deixou ela estéril, porque ela não adorou o Senhor. Além de ela não adorar o Senhor, ela criticou aquele que estava adorando. Ela criticou aquele que estava fazendo a vontade do Senhor. Então, quando nós murmuramos, criticamos aquele que está fazendo a vontade do Senhor, irmãos, nós nos tornamos estéreis, nada vai para frente, nada produz. Tudo que você planta, você não colhe. Tudo que nós plantamos, nós não colhemos. Amém? Amém. Mas que você possa ter uma vida digna, assim como Débora, assim como Jael, que viveram na presença do Senhor e tiveram, o privilégio de fazer com que a terra vivesse 40 anos em paz e não se tornar uma pessoa estéril, e não se tornar uma pessoa que não produz nada. A escolha está nas nossas mãos, nas nossas decisões. São as suas decisões que vai determinar se você seja uma pessoa produtiva ou uma pessoa estéril. Porque Deus, Ele é contigo, independente da situação que você esteja passando. Deus, Ele é contigo, independente da terra que você esteja. Deus é contigo. Quando eu estava vendo uma confusão entre os servos de Abraão, os servos de Ló, Abraão chegou para Ló e falou assim: pode escolher a terra que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. E Ló olhou e viu lá as campinas, os pastos verdes, e ele preferiu ir para esse lado das campinas verdes. Abraão foi do lado contrário. E aonde Abraão foi? Ele foi abençoado, ele foi próspero. E aonde Ló estava era uma terra de destruição, uma terra de prostituição, de engano, de mentira. Então não importa, irmãos, a terra que você está, importa é a sua atitude, a sua decisão de servir a Deus da maneira digna, de uma maneira correta, de uma maneira que agrade ao Senhor. Uma outra mulher que viveu uma vida digna ao Senhor foi Dorcas. Lá no livro de Atos, Atos 9, versículo 36. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima a Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demoras em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-o ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas, enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto, e em seguida ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Amém? Dorcas era uma mulher que ajudava as viúvas, ajudava os pobres. Ela costurava roupas, ela dava doações financeiras para as viúvas, para os pobres. Era uma mulher que todos amavam. Você vê que eles foram chamar Pedro para que Pedro viesse orar por Dorcas, mesmo sabendo que ela já estava morta, porque eles criam que através de Pedro ela ia ressuscitar. E foi o que aconteceu. E assim nós devemos ser generosos, mulheres generosas, homens generosos, ajudar as pessoas que precisam. Eu vejo que a igreja que faz muita ação social,
E é assim que o povo de Deus é chamado para isso, para ajudar, né? Para ajudar as pessoas que necessitam. Porque para destruir, irmão, no mundo tem um monte de pessoas. Para destruir, rapidinho acha várias pessoas para te destruir. O diabo é o primeiro, né, que está preparado, está ao teu redor, né, procurando uma brecha para entrar, para destruir a tua vida. E nós, como servos do Senhor, que proclamamos o reino de Deus aqui na terra, nós devemos viver uma vida, né, digna de ajudar as pessoas, né, de ter compaixão das pessoas, né, se for preciso, né, tirar a tua veste para dar para outra pessoa, faça isso. Porque se a outra estiver precisando e você tiver para dar, dá. Não tenha medo em ajudar. Porque aquilo que você dá com amor, Deus retribui o dobro na tua vida. Assim também nas contribuições na igreja. Se você pode, ajude da melhor forma possível, com um coração sincero, um coração, né, quebrantado. Porque o Senhor fala que Ele procura os verdadeiros adoradores. E Ele está à procura desses adoradores. E eu e você, nós possamos ser esses adoradores. Porque se Deus nos chamou, é porque Ele viu em nós algo diferente. Ele viu em nós, Ele viu em você, que você é capaz de fazer aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Que você, né, tem plantado aí dentro de você a semente de Deus. O Espírito Santo está aí dentro de você. Ele habita em você e é Ele que te dá força, que te ajuda a vencer as lutas, as dificuldades. Glória a Deus. Mas que nós possamos viver uma vida digna do Senhor. Assim como fala, né, aqui no livro de Colossenses, nós possamos viver essa vida digna diante de Deus. Eu não notei nada, né, sobre essa mulher, mas o Espírito Santo está tocando aqui no meu coração sobre Esther. Esther, ela salvou uma nação. Ela salvou uma nação. Né? O comandante do exército do rei Assuero, Amã, ele não gostava do tio da Esther, de Mardoqueu. Tio não é primo, né, de Esther, Mardoqueu. E ele fez um decreto, né, que era para que o povo de Israel não orasse mais ao Deus de Israel. E quem fosse pego orando ao Deus de Israel ia ser levado à forca. E ele fez a forca tudo para que Mardoqueu morresse naquela forca, né? Mas só que Mardoqueu ficou sabendo disso e correu e avisou Esther. Esther pegou e falou assim para ele: mas como eu posso ajudar? Como eu vou chegar diante do rei? Porque faz tempo que o rei não me chama para estar na sua presença. Eu só posso entrar na presença do rei se ele me chamar. E Mardoqueu virou e falou assim para ela: você pensa que por você estar aí no trono você vai se livrar da morte? Você não vai se livrar da morte, porque você também é judia. E Esther então pensou e falou assim para Mardoqueu: fale para que o povo de Israel jejue durante 3 dias e ore durante 3 dias. E assim fizeram, irmãos. Glória a Deus. Porque Esther estava com medo de entrar, né, diante do rei Assuero. Porque antes de Esther, a rainha Vasti, ela fez isso. Ela entrou na presença do rei sem ele chamar ele, sem ele chamá-la. E ele mandou matar a rainha Vasti. Mas só que quando a mulher tem a unção de Deus, tem a sabedoria de Deus, né, entra em jejum e oração, rei nenhum resiste, diabo nenhum resiste, irmãos. E foi o que Esther fez com toda a sabedoria que Deus deu a ela. Ela fez esses 3 dias de jejum e orou, e se colocou diante da presença do rei. E o rei estendeu o cetro a ela e falou para ela que ele daria até metade do reino se ela pedisse. E Esther convidou o rei e o comandante do exército do rei para um jantar. E naquela noite o rei teve um sonho. Ele foi abrir, depois do sonho ele abriu lá no livro de Crônicas
E lá ele lê no livro de Crônicas que Mardoqueu, né, ele tinha livrado o rei da morte. Porque Mardoqueu ouviu que 2 soldados estavam planejando para matar o rei. E ele teve esse sonho, abriu lá o livro de Crônicas, leu sobre isso, né, e ele ficou sabendo que Mardoqueu tinha feito isso. E quando Esther contou ao rei que o comandante do exército dele estava planejando matar Mardoqueu, o rei mandou que matasse Amã na forca que ele preparou para Mardoqueu. Porque o decreto era, irmãos, que todo povo israelita, todo povo que se encontrasse orando ia ser morto. E Esther, ela livrou a nação de Israel da morte, através da sabedoria dela, através da vida digna que ela teve diante de Deus. E assim somos eu e você. Quando nós temos uma vida digna diante do Senhor, nós livramos pessoas da morte, nós livramos a família da morte, os amigos da morte, as pessoas de irem para o inferno. Lá no livro de 2 Timóteo 2,15, um conselho que Paulo dá a Timóteo: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Amém? Então o Senhor orientou aqui, né, Paulo orientando Timóteo, para que Timóteo, né, se apresentasse como um obreiro aprovado, que não tinha do que se envergonhar, e que era para ele fugir, né, das conversas inúteis. Assim como eu falei, né, sobre Mical, né, murmuração, irmãos, críticas são conversas inúteis, são conversas que não trazem benefícios nenhum, nem para a tua vida e nem para a tua igreja. Se você quer que essa obra cresça, se você quer ver o mover de Deus aqui, começa a mudar dentro de você as suas atitudes. Porque tudo começa por nós, irmãos. Às vezes você está esperando que o outro mude para você mudar. Não, é você que tem que mudar. Somos nós que temos que mudar. Você imagina se Jesus fosse esperar o povo amar Ele, o povo aceitar Ele? Ele jamais teria vindo para morrer por mim e por você. Ele jamais teria, né, se entregado naquela cruz por amor de nós, porque nós nunca amaríamos eles, porque a própria palavra fala que é Ele que nos escolheu, é Ele que nos amou primeiro. Então, que nós possamos, né, ter esse amor pela obra de Deus, pela igreja que nós congregamos, né, pelo nosso pastor, os nossos líderes, respeitar. Por mais que haja pensamentos contrários, pensamentos diversos, porque nós somos pessoas diferentes, pensamos diferente, isso é natural do ser humano, mas tudo se resolve numa conversa, né, numa conversa digna, numa conversa né, com Deus, na presença de Deus, entre irmãos, porque a própria Bíblia fala que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então nós devemos viver nessa unidade, nessa união do amor de Cristo. Amém? Que você possa, né, guardar essa palavra no teu coração. Que tudo aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo, né, continue falando na tua vida, né, no teu coração. Né, que cada dia nós possamos crescer mais e mais na graça do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé, para a gente fazer uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por este momento. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Senhor, que o nosso coração possa viver de uma forma digna diante de Ti, Pai. Que nós possamos viver no temor da Tua palavra, te obedecendo, Senhor, cumprindo os Teus propósitos, o Teu desejo, meu Deus. Em nome de Jesus, tira do nosso meio todo engano, toda mentira, Pai. Pai, tira toda murmuração, Pai, tira toda crítica, tira toda condenação.
adorador. Aleluia. Nos dá um coração Glória a quebrantado, Jesus. Pai. Nos dá um coração disposto a te obedecer, Glória meu a Deus. Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa este grupo de mulheres, ó Glória a Pai. Jesus. Que essas mulheres possam ser fortes, sábias, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o lar de cada um, ó Deus. Abençoa a família, os filhos, o marido, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. E que todos possamos, Senhor, te adorar e dizer o teu nome, Pai. Para a glória do teu nome, Glória a Senhor. Deus. Peço, Glória a Senhor. Deus. Muito obrigado, Jesus. Glória a Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que Deus venha continuar falando sobre os nossos corações essa noite. Agora o grupo de mulheres vai louvar o Senhor. E os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor aí, igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Sei
nós não viesse se apegar neste mundo, porque nós não pertencemos a este lugar. Muitas das vezes a gente passa por dificuldades, a gente fala, meu Deus, quem está lá fora passa melhor do que eu. Porque eu que estou na tua presença tenho sofrido tanto. Porque nós não pertencemos a este lugar. E Satanás, ele foca em tirar o nosso galardão. Ele tenta fazer nós desistir das coisas de Deus, colocando dificuldade, colocando empecilho. Mas a palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nesta noite nós viemos sair do foco que é as coisas dessa terra. Não que nós não devemos ter, igreja. Porque um dia eu colhi cebola. E eu lembro que eu sentada numa caixa de cebola, eu chorei e falei, Senhor, eu vou morrer neste lugar. Até quando o Senhor vai me deixar eu neste lugar? E hoje eu tenho que ter, porque Deus me viu. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque Ele teve a misericórdia da minha vida, amém? Mas que nós viemos, igreja, tão somente esperar o Senhor vir buscar a igreja, porque o intuito de Jesus naquela cruz não foi para me dar carro, não foi para me dar casa, foi para me dar salvação, amém? Eu quero trazer o pastor. Essa oração para finalizar o culto também. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Nós vamos ver o vídeo aqui que os irmãos Tatiana enviou para nós. Glória a Deus. Ali eles estavam se reunindo para uma vigília. Nós estávamos. Foi sexta? Sexta-feira a gente estava falando com eles, 4 horas aqui no Brasil, lá era 8. Aí ele falou, daqui a pouco a gente vai começar uma vigília. A vigília deles ia começar às 11 da noite e até às 6 da manhã. Glória a Deus. Aí depois ele mandou, de dia, já era dia, já ele estava numa feira, né, com um grupo de pessoas pregando a palavra na feira. Depois da vigília foi para uma feira para pregar o Evangelho. Essa igreja aí, essa é a primeira igreja que a gente vai quando chegar lá em Angola, a província de Lobito, né? É lá que a gente vai. Ele falou para mim, vem preparado, pastor, que aqui nós vamos subir muita montanha para pregar o Evangelho. Vou voltar uns 10 quilômetros. Então, essa é uma das igrejas, né, que a gente vai estar assumindo lá, né? Na verdade, nós já somos, nós já ofertamos para esse projeto aí desde o ano passado, desde abril do ano passado, quando o missionário Walter, quem lembra, abril do ano passado, o culto que a gente fez ali com o trio elétrico, aí Deus colocou no nosso coração, a partir daquele dia, de sermos parceiros do projeto Amar Angola, né? E através disso, eles estão lá nos aguardando. Ele falou para a gente que não vê a hora de a gente chegar, precisa de um pastor, eles precisam de um pastor. Eles estão pregando, mas eles precisam de uma direção, precisam de um pastor, de alguém que esteja lá, que esteja dando cobertura, que esteja dando ensinamento, que esteja dando instrução a eles. Então eles estão aguardando com ansiedade. Eles estão aguardando a nossa chegada lá e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Amém. Nós estamos trabalhando nesse projeto já, irmãos, e nós já temos para viagem, nós já temos tem quase 10 mil reais. A gente não tinha nada. 10 mil reais não vai dar para ir, eu e a pastora, vai dar para ir só um. E a passagem vai ficar R$ 1.600
Só a passagem. 8.600, desculpa. 1.600 estava aí, né? Era uma moça. Então, R$8.600, irmãos. É que eu fiz na minha cabeça aqui uma conta, então está sobrando R$1.000 e poucos, mas a gente precisa ainda de oferta. Por quê? Porque lá nós vamos ter que ir de um lado para o outro para visitar os lugares, né? E ainda tem algumas despesas, que é a taxa de visto. Então, estou contando com você, com a sua oração, que Deus ainda esteja nos abençoando financeiramente, né? Porque a gente vai sair daqui do Brasil, vai lá na África, e a gente não pode ir assim totalmente desprovido, mas a fé, então a fé a gente tem, que é para sair daqui do Brasil em nome de Jesus. Amém? Amém. Então conto com você que pode estar ofertando aí, oferta missionária, que Deus com certeza vai te abençoar ricamente. Amém? Será, pastor, eu tenho uma oferta, vou dar uma oferta. Amém? Você pode, faça isso, com certeza que Deus Ele vai te honrar. Amém? Eu gostaria que, assim como eles fizeram um vídeo, né, saudando-nos aqui no Brasil, eu gostaria que, assim que terminasse o curso, se não saísse, a gente que está mesmo, a gente faz um vídeo assim, né? Isso, faz um vídeo saudando eles, pode ser? Amém. Pode ser? Amém. Nós vamos falar o quê? Vamos falar assim: saudamos a todos aí em Angola em nome de Jesus. É? Vai, vamos ensaiar bonito, hein, irmãos? Amém? Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da missionária Leila, nosso amigo Cláudio, que está ali também, esposa da missionária Leila. Deus abençoe, viu? Prazer tê-los aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos dar a bênção apostólica, mas não saia. Não sai ninguém não, para não ficar disperso. É rapidinho. Só virar aí no celular, a gente dá uma juntada assim e vamos, saudamos a todos com a paz do Senhor aí em Angola. Isso? Tá bom assim, não? Saudamos os irmãos de Angola com a paz. Isso. Saudamos os irmãos de Angola com a paz do Senhor Jesus. Amém? Então levante as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que assim seja, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim seja, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que assim seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo vem Jesus, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém. Peraí, não sai não, irmão.